Olá, hoje a gente vai mergulhar no universo que é fascinante e ao mesmo tempo super complexo no esporte. O mercado de transferências do futebol. Sempre um tabuleiro de xadrez, né? Totalmente. E a gente vai focar numa história bem específica que eu acho diz muito sobre como as coisas funcionam hoje. É a história do Ryan, um jovem talento do Vasco, que tá aí na mira da Premier League, a liga mais rica do mundo. E a gente vai usar uma apuração da ESPN como nosso guia, né? Isso, a matéria revela uma dinâmica muito, mas muito curiosa. A gente tem um clube bilionário que se assusta com o preço. O que já é uma notícia por si só. Exato. Aí tem outro clube que traça um plano tipo de 2 anos pra contratar o mesmo jogador. E claro, um super agente ali por trás mexendo os pauzinhos. Pois é. Então, a nossa missão aqui é entender o que esses movimentos todos dizem sobre estratégia, sobre poder e, claro, sobre a grana que rola no futebol de hoje. Vamos nessa. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira peça desse quebra-cabeça é o Newcastle. Um clube que, em tese, tem um poder de investimento quase infinito, né? Quase infinito. Eles estavam de olho no Ryan, mas de repente o interesse esfriou. A matéria usa a palavra desanimaram. E aí a pergunta que fica é: o que exatamente desanima um bilionário? E a resposta, que é o que deixa essa história tão boa, tá numa única canetada. Foi no dia 12 de dezembro. O Vasco da Gama. Ah, renovação. Exato. Renovou o contrato do Ryan até 2028. E o pulo do gato dessa renovação foi o ajuste de uma cláusula muito específica. A famosa multa rescisória, imagino. Essa mesmo. A nova multa foi fixada em 80 milhões de euros. 80 milhões de euros? É. E pra gente ter uma ideia, assim, do que isso significa, na cotação de hoje a gente tá falando de mais de R$500 milhão. Uau. 507 milhões de reais. Com esse movimento, o Vasco basicamente falou pro mercado, o preço mínimo da minha joia é esse aqui. E botou o preço lá em cima. R$500 bilhão. É um valor que muda completamente o patamar da conversa, né? E a gente tá falando de um atleta super jovem, ainda uma promessa, então o Newcastle viu esse número e simplesmente pulou fora. Eles não têm o dinheiro pra pagar. Então, aí que entra a nuance da história. Claro que eles têm o dinheiro. A questão não é o se, é o porquê. Entendi. A apuração da ESPN indica que, para o Newcastle, esse valor é considerado altíssimo, por um ativo que eles veem, sabe, como uma aposta de longo prazo. Ele não chegaria para ser titular absoluto amanhã. Ah, ok. Na visão deles, esse tipo de investimento, acima de 80 milhões de euros, é para aquilo que o mercado chama de grande contratação. Um jogador já estabelecido na Europa que chega pra resolver um problema na hora. Isso, um craque já consolidado. E não é só uma questão de percepção de risco, viu? A gente tem que lembrar que mesmo o Newcastle opera sob as regras do fair play financeiro da Premier League. Tem isso também. Gastar 80 milhões numa promessa significa que esse dinheiro não pode ser usado num jogador para fortalecer o time principal agora. Então essa decisão revela a tensão que todo novo rico do futebol enfrenta, né? Como equilibrar a construção de um projeto para o futuro com a necessidade brutal de resultado imediato. Faz todo sentido. Então o recuo deles não é tipo o atestado de que o Ryan não vale isso, mas sim uma decisão estratégica de alocação de recursos. Perfeitamente. Eles preferem gastar essa grana em outra posição, com alguém mais pronto. Exatamente. Mostra até um amadurecimento na gestão. Acabou aquela era de sair gastando sem critério algum. Até os clubes-estado precisam ser estratégicos. Só que o recuo do Newcastle não tirou o Ryan do radar da Premier League. Pelo contrário. Eu diria que abriu a porta para um tipo diferente de predador. Um com uma estratégia bem mais sutil. E quem seria esse predador mais paciente? Um outro clube de Londres, o Crystal Palace. Eles também querem um jogador, mas a abordagem deles é o oposto da força bruta financeira, sabe? A matéria diz que eles já iniciaram os contatos com o Vasco, mas o plano é completamente diferente. Diferente como? Eles não querem um jogador para agora. A ideia que eles estão propondo é articular negociação neste momento, Certo. mas para que a transferência seja efetivada só em junho de 2026. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. O plano é comprar agora, pra ele chegar só em 2026, daqui a 1 ano e meio. Exatamente. Eu nunca ouvi falar de uma negociação com tanta antecedência assim. Qual é a lógica por trás disso? Isso não é um risco gigantesco pro Crystal Palace? É um risco, mas é um risco calculado. E a lógica é fascinante. Primeiro, eles estão tentando travar o preço do jogador. Ah, entendi. Ao negociar agora, eles tentam fechar um acordo por um valor que eles consideram justo antes que o Ryan tenha 1 ou 2 temporadas espetaculares e aquela multa de 80 milhões vire o piso da negociação e não mais o teto. É uma aposta clara de que o valor dele só vai aumentar. Exatamente. É uma espécie de compra no mercado futuro do futebol. Eles estão apostando na alta do ativo. Que interessante. Segundo, é uma forma de se antecipar uma concorrência muito mais pesada. A matéria lembra que clubes como Barcelona e Porto já sondaram o jogador. Verdade. O que o Crystal Palace está fazendo é chegar antes dos tubarões maiores, que talvez só entrassem na briga quando o Ryan estivesse mais perto de fazer 18 anos, já pronto para a Europa. Mas e os riscos que eu falei? E se ele tem uma queda de rendimento? Ou, pior, uma lesão séria nesse período todo? O Crystal Palace perde o investimento. Aí que tá o xadrez. Geralmente esses acordos têm cláusulas de proteção pro clube comprador, né? Metas de desempenho, exames médicos super rigorosos, não é um cheque em branco. Certo. Mas sim, o risco existe. Por outro lado, a gente já viu esse modelo dar certo. O Real Madrid fez algo parecido com o Endrick, né? Garantiu a contratação muito antes da transferência. É verdade, bem lembrado. Parece ser uma nova tendência para os clubes, digamos, de segundo escalão da Europa, conseguirem competir por talentos sul-americanos. Trocar a urgência pela exclusividade. Essa estratégia de trocar a urgência pela exclusividade é boa, mas essa exclusividade é real? Quer dizer,
Nada impede o Real Madrid de aparecer daqui a 6 meses com uma proposta irrecusável pro Vasco e pro jogador e mudar o jogo todo, certo? É um ótimo ponto. A exclusividade aqui é mais um, digamos, acordo de cavalheiros, fortalecido por um bom relacionamento entre os clubes e o agente. Entendi. O Crystal Palace aposta que, ao demonstrar esse nível de planejamento e confiança no jogador, eles criam um laço que outros clubes vão ter dificuldade de quebrar. Eles estão dizendo, a gente não quer você pra ontem, a gente quer você pro nosso futuro. Isso pode ter um peso. Pode pesar na decisão do atleta, da família, é uma aposta na relação, não só no dinheiro. Entendi. É uma negociação muito mais complexa do que parece, e um acordo desses, com tantos detalhes e um horizonte de tempo tão longo, não se faz com um simples aperto de mão, né? Quem é a pessoa por trás costurando tudo isso? E a matéria destaca uma figura central nesse tabuleiro, o empresário do Ryan, o israelense Pini Zahivi. Ele não é um agente qualquer. Ele é um dos chamados superagentes. O que diferencia um superagente de um agente comum? É o nível de influência e a complexidade dos negócios que ele opera. Quando a gente fala de influência no caso do Zahivi, não é só sobre ter o telefone dos diretores dos clubes. Não, claro. É sobre entender profundamente as necessidades de cada time, a situação financeira, as regras de cada liga. Ele é conhecido por montar operações que envolvem múltiplos jogadores, clubes e interesses. Ele não é um mero vendedor, ele é um arquiteto de mercado. Arquiteto do mercado. Gostei do termo. Então é ele quem torna uma ideia que parece meio maluca, como a do Crystal Palace, em algo viável? Exatamente. Ele é a ponte. Ele tem a confiança dos dirigentes da Premier League para apresentar um plano de 2 anos e ser levado a sério. Ele sabe como estruturar o contrato para proteger todas as partes. Sem uma figura como o Zahivi, essa conversa provavelmente nem começaria. Ele legitima a estratégia. Isso, perfeito. Ele legitima a estratégia. Ok, então já entendemos a estratégia dos clubes, a lógica financeira e o jogo de influência do agente. Mas no fim das contas, nada disso importa se a peça principal, o jogador, não corresponde em campo. Enquanto esse xadrez todo acontece nos bastidores, como tem sido o desempenho do Ryan? Os números que a matéria traz são a razão de toda essa movimentação, né? Em 2025, somando as atuações pelo Vasco e pela Seleção Brasileira Sub-20, ele tem 22 gols e 2 assistências. 22 gols? São números muito expressivos para a idade dele. Mostram que ele não é só uma promessa baseada em potencial, mas um jogador que já entrega resultados concretos. É isso que deixa os olheiros europeus em alerta máximo. E essa performance está prestes a ser testada no maior palco possível. A apuração foi feita antes de um evento crucial, a final da Copa do Brasil, neste domingo, contra o Corinthians, no Maracanã. Maracanã lotado. Jogo de ida foi 0-0. Tudo aberto. Exatamente. E aí entra o fator tempo, que é crucial em qualquer negociação. Essa partida é uma vitrine. Absurda. Uma única atuação de 90 minutos, num jogo com essa pressão toda, pode ter um impacto desproporcional em tudo que a gente discutiu aqui. Mas até que ponto? Tipo, uma grande atuação, um gol do título, e o Newcastle resolve voltar atrás e pagar a multa. Ou se ele for mal, o Crystal Palace desiste do negócio. Parece muito peso para um jogo só. Não é que um jogo anule meses de observação, mas ele pode ser um acelerador ou um freio. Pensa assim. Pro Crystal Palace, uma atuação decisiva do Ryan na final valida a aposta de risco deles. Transforma o potencial em certeza. Exato. Pro Vasco serve para justificar ao mundo porque eles pedem 80 milhões de euros. E para um clube que está em dúvida, como o Newcastle, ou para outros que estão só observando de longe, ver um garoto decidir um título dessa magnitude pode ser o gatilho que faltava para entrar na briga de vez. Ou seja, o valor de mercado de um jogador não é uma linha reta. Ele tem esses picos dramáticos. E uma final no Maracanã é o cenário perfeito para um desses picos. Sem dúvida. É o teste final. É a diferença entre o scout que diz ele tem potencial para jogar sob pressão e a imagem dele fazendo um gol na frente de 70 mil pessoas numa final. Essa imagem vale milhões. Essa imagem vale milhões. E o contrário também é verdadeiro. Uma atuação apagada não cancela o interesse, mas pode dar mais poder de barganha para os compradores, que podem argumentar que ele ainda não está pronto. Essa final é um evento de altíssimo risco e altíssima recompensa para a carreira e para o valor de mercado dele. Então, vamos juntar todas as peças para entender o cenário completo? A gente tem uma jovem estrela, o Ryan, com números que impressionam. Temos o clube dele, o Vasco, que fez uma jogada de mestre ao renovar o contrato e estipular uma multa de R$500 milhão. Uma jogada de mestre mesmo. Do outro lado, um comprador bilionário, o Newcastle, que recua travado entre o potencial do jogador e a realidade do seu planejamento. E correndo por fora, o Crystal Palace, com essa estratégia criativa, de longo prazo, tentando garantir o futuro sem entrar em leilão. E amarrando tudo isso. Amarrando tudo, um superagente movimenta as peças. E para colocar fogo em tudo, uma final de campeonato que pode redefinir o tabuleiro inteiro. É um ecossistema perfeito do futebol moderno. E o mais interessante, para mim, é a mudança de perspectiva. A matéria foca muito no porquê o Newcastle recuou, o que é natural, claro, mas a história mais profunda aqui é sobre a estratégia do Vasco. No sentido de conseguir colocar um preço tão alto nele. Exato, e mais do que isso, no sentido de assumir o controle da narrativa. Durante anos, a gente se acostumou com a ideia de que os clubes brasileiros eram meio que reféns do mercado europeu, né? Sim. A janela abria, as propostas chegavam, e era quase uma obrigação vender a joia da base por qualquer valor considerado bom. O clube era um vendedor passivo, que só esperava a oferta chegar. Perfeitamente colocado. O que o Vasco fez aqui foi inverter essa lógica. Ao renovar com uma multa desse tamanho, o clube não está apenas blindando seu ativo, ele está enviando uma mensagem para o mercado. O protagonista da negociação sou eu. O preço é este. As condições são estas. O jogo é no meu campo. Exato. Se vocês quiserem o meu jogador, terão que ser criativos e me convencer. Isso tirou o Newcastle da zona de conforto e forçou o Crystal Palace a pensar numa solução inovadora. O Vasco deixou de ser um espectador para se tornar o dono da bola na negociação. Uma mudança de postura muito significativa. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Uma pergunta pra gente pensar a respeito.
Até que ponto essa tática do Vasco, essa blindagem e valorização agressiva dos seus talentos, pode ser um modelo para reequilibrar a balança de poder entre os clubes formadores da América do Sul e o poderio financeiro da Europa? É uma ótima pergunta. Talvez o caso Ryan seja mais do que só uma transferência. Talvez seja um sinal de uma nova postura, uma afirmação de valor que pode ter consequências para todo o nosso futebol no cenário global.